Fala, família do Agro, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Aqui sempre tem entrevistas fantásticas com pessoas incríveis. Temos também o canal Agro e Prosa no YouTube. Que tal dar uma passadinha por lá e assistir as entrevistas que você ouve por aqui? E se você achar que vale a pena, vai lá, se inscreve no canal. O like eu tenho certeza que você vai deixar por lá, né? E se você conhecer alguém que possa se interessar por algum dos assuntos dos vídeos, então compartilha. Simbora então para mais um Agro e Prosa Podcast. Antes de começar a nossa entrevista de hoje, eu vou trazer o recado do nosso patrocinador aqui no Agro e Prosa Podcast. Você está procurando a fazenda dos seus sonhos ou o lugar ideal para expandir os seus negócios no campo? A Rural Urbano Imóveis é a sua melhor escolha em todo o Brasil. Com uma equipe de profissionais altamente qualificados e especializados, a Rural Urbano Imóveis oferece as melhores opções em compra, venda e arrendamento de fazendas. Aqui, cada cliente recebe suporte personalizado para encontrar a propriedade perfeita, com toda a segurança e eficiência que você merece. Não perca mais tempo. Contate hoje mesmo a Rural Urbano Imóveis pelo WhatsApp 64 992 48 27 94 e dê o primeiro passo em direção ao sucesso no agronegócio. Rural Urbano Imóveis, conectando você ao futuro do campo. Quando chega no final do ano, as pessoas começam a refletir um pouco mais e a planejar já o próximo ano, né? O que aconteceu, o que elas fizeram ou o que elas deixaram de fazer ao longo daquele ano. São tantas as expectativas, tantos projetos, tantos sonhos, né? Então é um momento que a gente está um pouco até mais sensível. E eu preparei para esse último programa nosso, para esse último podcast, antes do Natal, um tema muito especial. Nós vamos falar a respeito de espiritualidade corporativa, só que no setor do agronegócio. E o meu entrevistado de hoje é Wandson Cunha, que é físico e é fundador da Mandacaia. Wandson, seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, Divino. Um grande prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Prazer é meu também. Wandson, o que um físico está falando de espiritualidade? Olha, Divino, para que isso acontecesse, realmente foi um caminho, uma jornada, né? Eu me formei em 2005, em Brasília, quando eu morei aí. Eu sou pernambucano, mas vivi em Brasília durante um bom tempo da minha vida. E lá iniciei a Universidade de Física na UNB e ao mesmo tempo, iniciei minha vida no mercado corporativo. E aos 22 anos, quando eu me formei, eu tive um convite para vir para São Paulo, trabalhar aqui em São Paulo e vim para trabalhar numa multinacional, ganhar a vida aqui na grande cidade cinza. E eu era um workaholic, trabalhava, virava noites, nada muito diferente de muitas pessoas que estão nos ouvindo aí. Até que em 2018 a conta veio, né? Eu me vi aí de frente para problemas relacionados à saúde mental, o que hoje, né, na época não se falava tanto disso, mas que hoje já se chama de burnout, já estava ali batendo na minha porta, saúde física cobrando de mim, a família também, né, cobrando esse afastamento. Na época eu tinha um filho de 3 anos de idade, ele estava com 3 anos nessa época, e foi aí que eu comecei a me fazer perguntas realmente existenciais, do tipo, por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço, por que tanta energia em um só lugar e o resto? O que de fato eu quero entregar para o mundo? Qual a realidade eu quero construir? Que propósito me move? Então, esse tipo de pergunta que, para mim, essa reflexão veio num momento bem difícil. Eu precisei chegar ali no quase fundo do poço psicológico para poder me abrir e entender o que existe, essa dimensão humana do nosso ser, que é a espiritualidade, a ser desenvolvida. E a partir do momento que eu olhei
para essa minha dimensão com mais carinho, eu comecei a desenvolver o que nós chamamos de inteligência espiritual, minha vida mudou completamente, né? Eu mudei como pessoa, minha relação com o trabalho mudou, minha relação com os outros, com a família, com o mundo mudou, e a partir daí os resultados práticos, financeiros, começaram a aparecer de uma forma muito mais fácil e muito mais evidente também. Então, a partir daí, dessa amizade com a minha intuição, com a essência que a espiritualidade traz para a gente, que veio o Mandacaia, né? Esse projeto surgiu a partir desse contato mais íntimo da minha alma e com o meu propósito, que de fato eu quero entregar para o mundo. Então foi assim que um físico começa a trabalhar o desenvolvimento humano e profissional por meio da ampliação da inteligência espiritual dentro do mundo do trabalho. É exatamente isso o que é espiritualidade corporativa. É você trazer essa mudança dentro do trabalho. Explica pra gente um pouquinho melhor aí. Exatamente. Então, enquanto indivíduos, né, temos nossa dimensão espiritual. E a empresa é formada por indivíduos. Então, a espiritualidade corporativa ela é como um movimento que tenta criar, né, esse clima organizacional que valoriza, primeiro compreende que os funcionários, né, os colaboradores, todos eles, têm necessidades emocionais e espirituais também, e não só físicas e materiais. Então, tudo começa com essa consciência, né, por parte aí dos líderes, de quem está com a gestão estratégica ali do negócio na mão, né? E a partir do momento que se toma consciência, então inicia-se essa busca por criar esse ambiente propício para que as pessoas se desenvolvam, que valorize sim os resultados financeiros, mas também propicie realização para os seus colaboradores e uma preocupação com o que se vai entregar para a sociedade e para o mundo como um todo. Então, esse movimento de integrar a espiritualidade na gestão do negócio é o que a gente chama de espiritualidade corporativa, né? Porque a espiritualidade, tudo para nós, tudo é espiritual, né? E a espiritualidade é uma dimensão extremamente importante de cada um dos colaboradores de uma empresa. E foi daí que você criou uma empresa para trabalhar esse conceito, chamado Mandacaia, é isso? Exatamente. Então, dessa necessidade, disso que eu vi no meu caminhar, né, como o desenvolvimento dessa inteligência espiritual, que é uma dimensão da nossa inteligência, nós somos multidimensionais, nossa inteligência é multidimensional. Então, a gente já escuta muito falar há muito tempo da inteligência racional, né? Então, desde lá da Revolução Industrial, onde as empresas, as indústrias, o agronegócio também já começou a se organizar cada vez mais, a inteligência racional sempre foi muito valorizada, né? Então, existem muitos treinamentos técnicos, formações acadêmicas que visam desenvolver essa nossa inteligência, né? Mas a gente não tem apenas ela. Então, nos anos 80, o Goleman trouxe o conceito de inteligência emocional, né? Que também no começo foi vista com um pouco de reserva por parte dos líderes, mas hoje já é uma realidade. Então, desenvolver a inteligência emocional, ou seja, aprender a lidar com as nossas emoções e com as emoções dos outros para que a gente possa nos relacionar cada vez melhor, é fundamental. Mas nós também temos outras inteligências, e, por exemplo, a inteligência espiritual. É com essa inteligência que a gente se sente pertencente a algo maior, né? A gente se sente conectado com algo maior do que nós mesmos, e é com ela que a gente atribui significado às nossas ações do dia a dia, e é com ela que a gente atribui um propósito. Então, a inteligência espiritual, esse termo surgiu no MIT, uma física, psicóloga e pesquisadora chamada Dana Zohar, ela que cunhou esse termo ali por volta do ano 2000, há 23 anos atrás, e essa inteligência que é responsável por essa conexão com um propósito maior.
Estou falando hoje com o Wanderson Cunha, que é um físico que teve uma mudança de vida repentina e fundou uma empresa a partir dessa mudança e está conversando conosco a respeito de espiritualidade corporativa no setor agro. Como é que o agronegócio chegou até a Mandacaia? O agronegócio é pungente e cada vez mais é uma grande força da indústria brasileira, né? E a espiritualidade está em todo lugar, né? Então, inclusive, pegando aqui uma referência, né? O símbolo da Mandacaia é uma abelha. Então, esse nome é inspirado na mandaçaia, que é uma abelha lá do semiárido nordestino, lá de onde eu vim. É uma abelha sem ferrão, né? Mas que não é indefesa, né? Então é um ser silencioso que faz um trabalho de sustentação da vida, né? Segundo o órgão da ONU, 73% de tudo que a gente come vem de produtos polinizados por abelha, né? Nossa relação aí com o agro já começa na essência aí da nossa marca, do nosso nome, né? Mas por a gente entender que da mesma forma que todas as inteligências devem ser integradas e todas as dimensões do nosso ser devem ser integradas no trabalho, a gente também entende que todas as indústrias, né? Então a gente tem existe um foco muito grande no mundo corporativo, né? Por uma questão de concentração nos grandes centros urbanos, mas a missão e o propósito do Mandacaia vai muito além disso, né? Então o agronegócio também é um grande mercado aí para ser, não diria explorado, mas para que a gente possa trabalhar e desenvolver esse tipo de inteligência também para os trabalhadores desse setor. Cara, espiritualidade corporativa tem alguma coisa a ver com religião, com doutrina? Porque quando se fala em espiritualidade, a gente assim, meio que já faz uma ligação, né, com religião. E isso é um obstáculo, inclusive, para nós, porque não tem absolutamente nenhuma ligação com religião, né? Claro que a espiritualidade, historicamente, né, sempre teve essa relação com religião, até porque há pouco tempo atrás, na história da humanidade, as coisas eram todas ligadas, né? Religião, política, trabalho, era tudo uma coisa só, né? Na nossa era moderna, as coisas mais divididas, então gerou-se no mundo corporativo aquele tabu em relação à religião, porque a religião é questão de fé individual de cada um e muitas vezes pode nos separar ao invés de nos unir, né? Quando a gente olha para um espectro mais amplo de uma população que trabalha numa determinada indústria. Mas não, para nós, espiritualidade tem a ver com essa conexão interior com a nossa essência, com essa busca por propósito, por entender o que a gente veio fazer aqui, né? Por que tudo isso acontece. Então, a espiritualidade, ela vem da palavra espíritus, que quer dizer sopro, que é esse sopro de vida. Isso que a gente não sabe muito bem o que é, mas a gente sente, tá lá. Então é simplesmente isso. Em nenhum dos nossos workshops, por exemplo, é utilizado qualquer símbolo religioso ou qualquer tipo de menção à religiosidade. Então, basicamente, a nossa espiritualidade, a espiritualidade do que a gente está falando, é a essência, é o ser humano, é o que está ali dentro de cada um de nós, que precisamos acessar para entregar o nosso melhor para o mundo. O que é necessário para que essa espiritualidade corporativa tenha sucesso? O que precisa, né, na nossa visão, primeiramente, é que os líderes do negócio tenham essa primeira consciência de que a espiritualidade é uma dimensão real, né, do ser humano e que precisa ser desenvolvida para que as pessoas se desenvolvam integralmente e entreguem o seu melhor para a empresa e, em consequência, a empresa entregue o melhor para o mundo. Então é crucial para que isso funcione, que essa consciência que também faz parte da espiritualidade corporativa, que é ok, isso é real e precisa ser integrado, não pode ser esquecido. A gente precisa trabalhar esse tema aqui também. E, claro, a ação, né? Porque
tomar consciência sem a ação não vai adiantar absolutamente nada. Então, a ação que seria realmente começar a trabalhar essa dimensão em seus colaboradores de uma forma contínua e recorrente, da mesma forma que já é feito com a inteligência racional, com a inteligência emocional e por aí vai. Então é muito importante que ter pessoas chave atuando em alta performance, e para isso precisamos desenvolver por inteiro e não só um pedaço, né? Afinal de contas, quando as pessoas entram para trabalhar, as pessoas entram no campo ou no escritório, no caso no setor agro, a espiritualidade não fica lá fora esperando elas voltarem, né? Ela está ali o tempo todo, faz parte da gente. Existem muitas empresas em que o ambiente fica tóxico, né? Os colaboradores estão insatisfeitos, um briga com o outro, tem briga de ego, tem todas essas questões. E muitas empresas perdem excelentes colaboradores em função de tudo isso. Quando se implementa essa espiritualidade corporativa em um ambiente como esse, quais são as mudanças que ocorrem? Olha, para nós, as mudanças são o que a gente tem visto muitas vezes, são resultados surpreendentes, porque a gente entende que esses ambientes mais tóxicos são ambientes que vibram na frequência do medo, da escassez, da subserviência, né? Então, muitas vezes, o ambiente fica tóxico pela incapacidade de um colaborador enxergar, seja um par, o seu gestor ou o seu time, como um ser humano, né? Só que para nos conectarmos com o outro e percebermos o outro como ser humano, é fundamental que tenhamos a capacidade de nos perceber a nossa essência, nos entender enquanto ser humano. Porque as relações com as outras pessoas são como espelhos, onde a gente se vê nessas relações. Então, a partir do momento que você consegue se perceber, abre-se uma oportunidade para perceber o outro. E nesse momento, as relações melhoram. E quando todos se conectam com um propósito, né? Porque dentro do trabalho Mandakai, a gente fala muito de propósito, muito de conexão, a gente fala muito de atenção, de estar presente. Então, a partir do momento que você está presente, está atento, percebendo o outro, e todos estão rumando para o mesmo propósito, para o mesmo objetivo, realmente existe uma verdadeira transformação no clima organizacional, nos resultados, e é algo que, sim, pode ser medido, né? É só fazer as medidas, os indicadores chaves ali no início do trabalho e um tempo depois que esse resultado realmente venha mensurado. Como é que está o seu ambiente de trabalho? Você já fez uma análise agora, né? Que chegou ao finalzinho do ano aí, começa a analisar, tal, tá bom, tá tóxico, como é que tá? Eu estou conversando a respeito de espiritualidade corporativa no setor agro com Wanderson Cunha. Em várias entrevistas que eu tive aqui, deu para perceber que nas grandes corporações do agronegócio, muitas vezes o problema está lá no topo da pirâmide, é o gestor, é o diretor, é o executivo conseguir mudar. Muitas vezes a coisa na base está até indo muito bem, mas lá em cima é que ele não está conseguindo se comunicar, não está conseguindo fazer com que a equipe entre na mesma sintonia dele. Qual é a influência da espiritualidade corporativa na gestão de líderes de equipes? A empresa, na verdade, ela é virtual. O que existem são pessoas, né? E quanto mais a gente sobe aí nessa pirâmide da hierarquia corporativa, maior é a responsabilidade de influência sobre os demais. Então, um trabalho de espiritualidade corporativa bem feito, ele começa de cima para baixo, né? Ou seja, é importante que a transformação comece realmente de cima para baixo, porque essa influência é muito forte. Então, quem vai ditar o caminho a ser seguido e vai orientar são os líderes da organização. Claro que não são eles necessariamente que vão executar, né? Mas isso precisa funcionar em cadeia. Então, tudo que eu falei na resposta anterior funciona em relação aos líderes, né? Porque a gente trabalha muito o conceito da liderança inspiradora.
Porque se você tem pessoas espiritualmente inteligentes na liderança, você está falando, existem algumas características, né, de uma pessoa espiritualmente inteligente que são fundamentais de termos na liderança. Por exemplo, é uma pessoa com senso de propósito, com senso comunitário, ele é empata, né? Ele tem visão do todo. Então, e muitas outras, né? Mas essas características que eu mencionei agora são fundamentais para uma liderança inspiradora, uma liderança que realmente engaja os demais. Não por ações efêmeras, mas por mostrar o caminho e conectar todos a um propósito. Conectados a um propósito, líderes e equipes, eles sabem o que precisa ser feito e fazem o que precisa ser feito. Então, dessa forma, as questões do dia a dia ficam menores. Elas perdem força, porque o que ganha força é o propósito, é o objetivo maior que todos estão perseguindo. Que no caso do agronegócio é sempre maravilhoso, né? Estamos aí, de fato, sendo motor impulsionador aí do Brasil e alimentando o planeta. O produtor rural ele trabalha muito com questões externas, né? Tem um jargão que a gente usa muito que o agronegócio é uma indústria a céu aberto, ele depende dos fatores externos. E está acontecendo exatamente isso agora, nesse momento. O sul do Brasil chove muito, muitas lavouras estão se perdendo embaixo d'água. No centro-norte do Brasil, a gente enfrenta o oposto. Não chove o suficiente, não chove o que deveria chover. Então, o produtor rural, muitas vezes, ele está vivendo aquele drama que você, Wanderson, viveu lá no passado, que era a pressão externa vindo em cima, quer dizer, ele não consegue dormir muitas vezes, acorda de madrugada, fica rolando na cama, para lá e para cá. Como é que vocês trabalham essa capacidade de adaptação das pessoas às questões externas? Perfeito. Isso a gente chama de resiliência, né? E a resiliência tem muito a ver com essa conexão interna e com um propósito. Para a gente, Divino, a realidade externa, ela não é universal. Cada um tem uma percepção. Então, por exemplo, nós acabamos de viver um período, que foi a pandemia, que foi um período que todos nós vivemos, estivemos aí dentro dessa realidade. Para muitas pessoas que eu conheço, a pandemia foi um verdadeiro inferno, um verdadeiro momento que elas gostariam de apagar da vida delas. Mas muitas outras pessoas que eu conheço viveram um verdadeiro paraíso durante a pandemia. Foram o melhor momento da vida. Eu ouvi essa semana uma coisa que, para mim eu estaria no momento, assim, olhando individualmente a pessoa colocando, para mim o momento da pandemia foi o melhor momento da minha vida. Eu me transformei, eu me descobri. Então, quando nos conectamos com essa essência dentro de nós, a gente entende que como nós nos sentimos e a nossa realidade não depende dos fatores externos, mas sim de como nós encaramos esses fatores externos, né? Como que a gente percebe essa realidade. E a partir do momento que tomamos essa consciência, uma nova perspectiva se abre. Afinal de contas, tudo o que acontece, você pode ver como uma ameaça ou como uma oportunidade. Depende muito da frequência, que é como um rádio mesmo, você se sintonizar aquela frequência, né? Então, eu falei que eu sou pernambucano, eu sou do sertão pernambucano, sertão mesmo. Lá é onde aparece lá nos noticiários, quando a seca está grave, é lá que eles vão colher as piores imagens para mostrar para o mundo. E lá eu aprendi uma lição muito importante sobre resiliência e sobre suficiência. Então eu vi pessoas vivendo ali por décadas num ambiente extremamente inóspito do ponto de vista, um clima difícil, uma situação socioeconômica bem precária, e eu vi pessoas realmente fazendo grandes coisas, realizadas e realmente felizes. Então isso nos mostra que o que acontece fora é muito menos determinante para o nosso estado de espírito do que acontece dentro. Então, quando nos conectamos com isso, com essa certeza, fica muito, muito mais fácil passar pelas adversidades, pelas mudanças,
pelas situações difíceis. Então, é isso que eu entendo como uma pessoa espiritualizada consegue passar por tudo isso de uma forma muito, muito mais simples. Meu amigo, em 30 segundos, deixa uma mensagem aí pro pessoal que está agora reavaliando a vida nesse final de ano para começar 2024. Eu queria deixar uma mensagem para todos, e a mensagem seria a seguinte: preste atenção, a atenção é muito valiosa, e tudo o que você coloca a sua atenção amplifica. Então, coloque você na sua agenda, se perceba, se conheça, traga o pêndulo para dentro, muito para fora, traga esse pêndulo para dentro e realmente faça um desenvolvimento que faça sentido, para que cada ato, cada ação tenha realmente significado, ou seja, que você possa, que todas as suas ações estejam alinhadas com o que você quer ser e manifestar. Esse seria o meu recado. Foi um prazer te conhecer, muitíssimo obrigado. Boas festas para você. Obrigado, Divino, boas festas, tudo de bom. Estamos juntos. Eu tive o privilégio de conversar com o Wanderson Cunha, um físico que de repente se descobriu na espiritualidade. Ele é fundador da Mandacaia e mudou a vida dele. A partir do momento que parecia ser uma tragédia, ele deu uma guinada para que as coisas pudessem melhorar. E nós falamos a respeito de espiritualidade corporativa no setor agro. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.